O Gumball cancelou o Natal. Ou quase isso. O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball voltou com a sua segunda temporada e pela primeira vez em mais de 10 anos a gente teve um episódio temático de Natal na série. E considerando que a gente tá vivendo essa data agora, eu vim aqui pra falar um pouco com vocês sobre esse episódio, sobre a mensagem meio caótica dele e sobre por que esse Natal barato bate mais fundo do que parece. Então já vai deixando o like, pega o que sobrou da ceia e bora lá. O episódio já começa com uma referência icônica. O suéter de luzinhas de Natal de Gravity Falls, com o Gumball e o Darwin se preparando para ir ver a nova árvore que colocaram no shopping de Elmore para celebrar o feriado. Só que tem um pequeno detalhe, só eles parecem que estão no clima. O resto da cidade tá completamente quebrado por dentro. A Nicole tá se matando de trabalhar, o Sr. Fitzgerald tá tão estressado que derruba o café no suéter novo dos meninos, a Yuki tá brigando com a Masami no telefone e até o Ricardo tá trabalhando para substituir a Nicole num segundo emprego, com uma ajudinha da Anaís. Mesmo assim, os irmãos não desistem e vão até a árvore. E ela é muito linda, por tipo 2 segundos, porque logo em seguida ela é destruída e vem a maior revelação de todas. O Natal tá sendo oficialmente cancelado em Elmore. O motivo? Ele é caro demais. Vendo tudo aquilo acontecer na frente dele, o Gumball tem a ideia de comprar materiais baratos para decorar a cidade e tentar trazer o espírito de volta. Mas contra as expectativas, o Darwin pergunta qual é a loja no mundo que venderia esse tipo de coisa para eles. Dentro da van misteriosa, eles perguntam pro vendedor se ele tem alguma coisa natalina. Ele oferece uma fantasia de Papai Noel verde, umas tralhas completamente duvidosas e tudo por um preço ainda muito absurdo. Quando eles questionam, ele até explica que a inflação pegou tão forte que ele teve que vender até o seu órgão favorito. O Gumball tenta negociar, dizendo que pode trocar os itens por exposição, e o cara responde que prefere não ter sua localização exposta, então o trato não foi feito. Nesse exato momento, um segurança do lado de fora bate na porta dizendo que ele não pode estacionar ali, e o vendedor tem que ir até lá para resolver isso. Mas é aí que o Gumball tem uma ideia brilhante: roubar a van e sair espalhando o Natal por Elmore. O Darwin não compra muita ideia e diz que o problema é que eles não têm habilitação, mas logo depois surge uma Annabelle dos infernos da coleção do vendedor se oferecendo para ajudar. A van parte e os irmãos começam a rodar por Elmore espalhando o espírito natalino do jeito mais caótico possível. O problema é que praticamente ninguém parece dar a mínima pra isso. Mas é aí que aparece um noiazinho doente dizendo que aquela foi a única vez que alguém conseguiu trazer luz pro dia dele em muito tempo. Os irmãos se emocionam e o Darwin decide que é hora de virar Papai Noel. Com essa ideia, eles começam a passar na casa dos amigos entregando presentes super específicos pro Tobias, pra Sarah, pro Hector, e é nessa que o Gumball é atingido sem querer por uma poção que só pode ser curada com um beijo do amor verdadeiro. Pois é, mais uma piada dessas. Mas a movimentação começa a parecer suspeita demais e o policial Rosquinha decide atender o chamado e partir atrás da van. O Darwin começa a tirar tralhas mágicas no carro da polícia, transformando ele em um tanque militar, uma van de maconheiro e ninguém menos do que o Jake de Hora de Aventura. Essa participação é rápida, mas é facilmente um dos pontos altos do episódio. A perseguição continua e até a tartaruga maligna aparece para tentar morder o Gumball. Mas é quando o Darwin encontra um globo de neve e atira que o espírito natalino volta com tudo para Elmore. A neve se espalha pela cidade e as decorações voam, só que já é tarde demais. Eles são encurralados pela polícia e presos. Mas antes de serem levados, a Sarah, o Hector e outros moradores aparecem para defender os meninos. E quando o vendedor da van chega dizendo que eles usaram essas coisas porque ele não estava conseguindo vender e que ele já estava até ignorando a data, a cidade inteira se comove. Eles presenteiam o cara com tudo que eles haviam ganhado naquela noite, o que faz com que ele se emocione dizendo que é a primeira vez na vida que recebe um presente. E dessa maneira o espírito natalino é restaurado. A cidade se une, todo mundo canta junto e o Natal é salvo. E no final chega o Papai Noel atrasado, sem mais nada pra fazer e ainda pergunta se alguém quer tirar foto com ele por uns $10. E fim. Esse episódio é especial por um motivo bem simples. Ele não trata o Natal como um evento, mas como um luxo, o que pode levar a gente a ter umas interpretações até bem íntimas aqui.
Em Elmore, o Natal não acaba porque ninguém liga. Ele acaba porque ninguém consegue perceber que ele chegou. Todo mundo tá cansado, irritado, trabalhando demais, discutindo demais e só tentando sobreviver. O que faz esse capítulo ser tão atípico é porque ele literalmente não tem um vilão. Só tem um sistema inteiro que ficou pesado demais para segurar uma data que exige leveza. Mas aí entra o Gumball e o Darwin que por algum motivo conseguem bagunçar essa lógica errada até que ela se autodestrua. Eles não salvam o Natal no sentido mágico, mas espalham pequenos absurdos humanos pela cidade que fazem com que as pessoas lembrem. Uma luz, uma música, um presente completamente específico para alguém que mal estava sendo notado, e no fim todas essas coisas funcionam. Não porque resolvem os problemas de ninguém, mas porque faz com que essas pessoas por um único momento se esqueçam que eles existem. Eu me acabei de rir com a cena do menino doente dizendo que aquele foi o único dia bom que ele teve porque é tão ridículo que faz todo sentido. Se a gente traz para a própria vida, a gente sabe que existem coisas que não mudam o mundo, mas definitivamente podem mudar o nosso dia. E às vezes é só isso que dá pra mudar e é o suficiente. E o episódio ainda termina do jeito mais honesto e cínico e Gumball que ele podia terminar, com o Papai Noel chegando atrasado, perguntando se alguém quer pagar pra tirar uma foto com ele. E isso já diz tudo, porque o Natal já aconteceu sem ele. Não teve milagre, não teve magia, só os irmãos dispostos a fazer alguma coisa bonita com o pouco que eles tinham em mãos. Por mais que esse pouco seja uma van misteriosa cheia de coisa mágica. E talvez seja isso que mais dói e mais conforta ao mesmo tempo. O Natal não foi salvo por algo gigantesco. Ele foi salvo por esses pequenos gestos e coisas pequenas que ninguém mais estava tendo tempo de fazer. E eu acho que é aqui mesmo que essa mensagem pega a gente num lugar muito específico. Pelo menos a mim. Porque no meio de toda a rotina de escola, trabalho, faculdade ou seja lá o que for, a gente ainda tem tempo para criar pequenas coisas que com certeza vão criar valor para alguém e até mesmo pra gente sem nem perceber. E agora, de maneira particular, eu digo isso muito por conta do que a gente tem conseguido com o canal. É muito doido pensar que a gente já tá no final do ano e no meio de tudo isso, eu tenho vocês parando alguns minutos para ver um vídeo meu sobre um desenho estranho que significa tanto para mim por tantos motivos que talvez um dia eu possa até contar aqui. Então, muito obrigado por isso. Para quem comemora, eu desejo que o Natal de vocês seja torto do jeito que for, mas sincero, igual esse episódio foi. E para quem não comemora, que também tem uma noite e um feriado muito especial. E a gente se vê no próximo vídeo. Aqui é o Soluço, e valeu, players.